is described as the personality disorders that are dramatic, erratic, and emotional. Okay, so unpredictable. Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje vamos falar um pouco sobre o caso de Amber Heard e Johnny Depp, mais concretamente sobre o diagnóstico que foi falado em tribunal em relação a Amber. Para quem não está muito a par da situação, este julgamento pode ser visualizado em direto através, por exemplo, do YouTube. E é por aqui, pelo YouTube, que tenho acompanhado o julgamento. Vocês podem assistir em direto. E o assunto que eu vos trago aqui vem no seguimento do testemunho de uma psicóloga que foi contratada pela equipa do Johnny Depp para fazer então uma avaliação a Amber Heard. E no seguimento dessa avaliação, aquilo que se verificou é que foram identificadas duas perturbações de personalidade. E, portanto, o que eu vou fazer aqui é explicar-vos um pouco que perturbações são estas, portanto, como é que se identificam e como é que se manifestam, para tentarmos perceber um pouco melhor toda esta história. Antes de começarmos o vídeo, queria apenas dizer que não estou aqui a fazer nenhum diagnóstico. Este vídeo serve para uma questão mais informativa, portanto, para vos ajudar a compreender aquilo que foi dito pela psicóloga em relação à avaliação de Amber Heard. Portanto, não estou nem a colocar aqui nenhum tipo de diagnóstico, nem a colocar-me em posições, quer do lado de um, quer do lado de outro. Apenas gostava de ter aqui uma questão mais informativa para vos ajudar a compreender toda esta situação. Para fazermos aqui uma breve introdução em relação a esta questão da personalidade, o que é importante nós percebermos? A personalidade é um conjunto de características da pessoa que inclui uma série de padrões, quer a sentimentos, quer a emoções, quer a comportamentos. E a personalidade é composta por um conjunto de traços. Ou seja, é importante nós distinguirmos aquilo que é um traço de personalidade daquilo que é um tipo de personalidade. Em relação ao traço de personalidade, o traço é uma característica que é durável, que é estável no tempo, que significa o seguinte, que perante determinada situação, perante determinado contexto, é expectável que aquela pessoa que tem aquele traço se comporte de uma determinada forma. Em relação ao tipo de personalidade, então, é o conjunto dos traços, que são imensos, que vão fazer com que aquela pessoa tenha determinado tipo de personalidade. Em relação à forma de como é que se constrói a personalidade é construída por uma série de fatores, quer biológicos, quer genéticos, quer ambientais, e claro que aqui vocês, se pesquisarem um pouco sobre isto, vão encontrar inúmeras teorias que ora defendem uma prevalência, por exemplo, genética, ou defendem que é uma questão meramente ambiental. Portanto, há sempre muitas teorias que optam por perspectivas diferentes e claro que umas serão mais radicais do que outras. Por exemplo, nós podemos encontrar teorias que nos falam de uma componente genética em que, em determinados tipos de perturbações da personalidade, o que aconteceu foi que houve um déficit no desenvolvimento de um gene, por exemplo. Mas o que é certo é que, efetivamente, o ambiente acaba por ter aqui um grande impacto no que é, de alguma forma, a construção da nossa personalidade, porque é um ambiente que também vai moldar os nossos traços de personalidade. Tanto é que, para alguns autores, existe a chamada flexibilidade de pensamento e de comportamento, ou de ação, digamos, em que aquilo que se define é que, perante determinado contexto, o indivíduo, portanto, neste caso estamos a falar de indivíduos que não tenham perturbações de personalidade, o indivíduo é capaz de moldar, de adaptar o seu comportamento, a sua ação, em função de determinado contexto. Tanto é que existe uma grande relação com... Vocês, se procurarem alguma literatura, vão encontrar associações, por exemplo, com a questão do teatro, questões mais relacionadas com a Grécia Antiga, em que existe uma relação entre aquilo que são o uso, por exemplo, de máscaras, de personas, em função de cada contexto. Ou seja, efetivamente é verdade que nós não somos sempre iguais em todos os contextos, porque em determinadas situações, em determinados contextos, nós temos que adaptar o nosso comportamento, e é isso que acaba por definir aqui um pouco a personalidade, que é esta capacidade de nós nos moldarmos, de nós nos adaptarmos. Agora, o que é que acontece em relação às perturbações de personalidade? Existem autores que referem que a perturbação de personalidade surge quando existe esta ausência de capacidade, ou seja, a incapacidade de nós nos moldarmos, de nós nos adaptarmos aos diferentes contextos, sendo que muitas vezes isto acaba por ser inconsciente, ou seja, a pessoa não percepciona que tem efetivamente esta incapacidade e, portanto,
para a pessoa que tem a perturbação está a agir de uma forma adequada, porque não consegue identificar esta incapacidade. No fundo, é como se existisse uma perda de consciência do contexto, uma perda de consciência da ação adequada, da ação a moldar para determinada ação, para determinado contexto. E assim entramos aqui em concreto nas perturbações de personalidade, que se verificarem nos manuais usados em psiquiatria e em psicologia, nomeadamente no CID-10 e na DSM-5, vão poder identificar um grupo específico para as perturbações da personalidade e dentro deste grupo existem então inúmeras perturbações, sendo que iremos falar das duas que foram enunciadas pela psicóloga no tribunal em relação ao caso de Johnny Depp e Amber Heard. Portanto, como eu vos estava a dizer há pouco, existe esta defesa de que, em relação às perturbações de personalidade, elas, para os portadores destas perturbações, são vistas como tendo aspectos egocintónicos. Ou seja, o que é que nós queremos dizer com esta questão dos aspectos egocintónicos? Que o indivíduo portador da perturbação de personalidade não identifica estes aspectos como algo estranho, como algo periférico, portanto que não faz parte do seu eu. Efetivamente, percepcionam todos estes aspectos como algo que faz parte do eu ideal, portanto daquilo que é a sua autoimagem. Tanto é que efetivamente as pessoas portadoras de perturbações de personalidade não têm tendência a procurar de forma voluntária ajuda, porque lá está, existe esta tal inconsciência. Vamos então ao que interessa. Amber Heard, segundo a psicóloga contratada pela equipa de Johnny Depp, foi então classificada, avaliada e foram identificadas duas perturbações. A perturbação de personalidade estado limite, que também é conhecida por borderline, e a perturbação de personalidade histriónica. Vamos começar pela primeira, pela perturbação de personalidade estado limite, borderline. Portanto, segundo o DSM-5, esta perturbação está definida como um padrão global de instabilidade no relacionamento interpessoal, na autoimagem e impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. São enumerados uma série de itens a que, para que exista diagnóstico, tenha que existir correspondência com pelo menos 5, e dentro desses itens nós temos como, por exemplo, esforços frenéticos para evitar o abandono, quer ele seja real ou imaginado, a presença de um padrão de relações interpessoais instáveis e intensas, caracterizado entre extremos de idealização e de desvalorização. Um outro item está relacionado com instabilidade afetiva, e aqui podemos identificar como exemplos episódios intensos de disforia, de irritabilidade, de ansiedade, portanto são episódios muito intensos, muito marcados por estes aspectos. Depois, um outro ponto está relacionado com o sentimento de vazio, sendo que aqui estamos a falar de um sentimento crónico, e ainda um outro item está relacionado com uma raiva inapropriada e intensa e também com a presença da dificuldade em confrontá-la. No fundo, este tipo de perturbação de personalidade tem como características a presença de um comportamento dramático, emocional, inconstante, impulsivo, e ainda também a presença de uma redução na capacidade empática. Realmente uma das palavras-chave em relação a esta perturbação é esta questão da instabilidade. E podemos ver esta instabilidade, por exemplo, nas questões das relações interpessoais, na autoimagem, nos afetos. Portanto, instabilidade é aqui a palavra-chave em relação a esta perturbação. Tanto é que quando a psicóloga está a explicar esta perturbação, ela também usa muito esta palavra da instabilidade, como poderão ver aqui, por exemplo, neste excerto. Whereas I was saying that borderline personality disorder, a lot of the key features that you're going to notice are instability. É também muito marcada pela dificuldade em controlar os seus impulsos e também é marcada pela presença de episódios graves de descontrolo. In this case with borderline personality disorder, the research tends to support a genetic component and possibly a neurological component. And then there is also possibly an environmental component triggering those genetic markers. Depois, em relação à segunda perturbação de personalidade identificada, que vos disse há pouco, foi a perturbação de personalidade histriónica, e segundo o DSM-5 a definição é a seguinte: padrão global de emocionalidade excessiva e procura de atenção que surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos.
e depois, novamente, tal como aconteceu com a perturbação anterior, isto é algo que acontece em todos os diagnósticos, existem uma série de itens e, portanto, vamos tentar aqui perceber alguns deles. Em relação aos itens que suportam este diagnóstico, temos como, por exemplo, a presença de desconforto quando não se é o centro das atenções. E aqui nós podemos encontrar vários exemplos no caso de entrevistas que Amber Heard deu. Vamos ver aqui este caso, por exemplo. You know, it's so important. Hold on one second. Courtney, I can't do this if people are coming in and out of the door. It's really distracting. Um outro item está relacionado com a identificação de uma interação com o outro, com os outros, que é frequentemente marcada por uma sedução sexual ou um comportamento inadequado ao contexto. Um outro item fala-nos das rápidas alterações e superficialidade na expressão emocional, e nós podemos encontrar isto muito marcado no depoimento que Amber Heard deu em 2016. Vou deixar-vos aqui um clipe para verem. Your testimony. Calm things. Your testimony, Ms. Can we take a Heard. break, That, please? no. She's upset. She's upset. It's She's clear not- that she's crying and she's upset, Valair. How could you possibly force her to answer Because I questions see when she's the witness crying and is not upset? upset and hasn't requested. Do you I'm need to take a requesting on her break, behalf. Ms. Heard? Yes. Ou seja, vocês aqui conseguiram perceber que existiu uma oscilação a nível da sua emoção muito rápida e, portanto, de alguma forma nós conseguimos aqui encontrar exemplos em que conseguimos identificar estes itens que são enunciados nestas perturbações. Depois, ainda em relação a esta perturbação de personalidade histriónica, um outro item fala desta questão do uso frequente da aparência física para chamar a atenção. Portanto, lá está, é sempre algo muito focado em si, na sua imagem. Em relação ao discurso, este é marcado muitas vezes por o excessivo impressionismo, mas com a ausência de pormenores, e isto também é visível em alguns depoimentos de Amber Heard, em que quando ela tenta descrever o que aconteceu, existe uma ausência de descrição pormenorizada do que realmente aconteceu. Portanto, acaba por também, mais uma vez, encontrarmos aqui exemplos que se inserem nestes itens. Um outro item está relacionado com a autodramatização, a teatralidade e ainda o exagero na expressão emocional. E isto também é verificado, por exemplo, numa das gravações que já foi apresentada em tribunal, em que existe realmente esta noção de dramatismo excessivo para aquilo que seria esperado. No fundo, é muito semelhante em relação aos conceitos-chave com a perturbação que vos enunciei há pouco, até porque ambas pertencem ao mesmo grupo, pertencem ao grupo B, portanto ao mesmo cluster, o que significa que elas têm características muito próximas. Portanto, em relação aqui à perturbação de personalidade histriónica, esta, também como a borderline, está muito próxima desta questão da impulsividade, a redução da capacidade empática, tal como também no borderline, e também a presença do comportamento dramático e inconstante. O que é que sabemos também sobre esta perturbação? Que ela é marcada pela dificuldade depois em relação aos relacionamentos amorosos. Tanto é que alguns autores referem mesmo que as pessoas com perturbação de personalidade histriónica tendem a assumir na relação amorosa o papel de vítima. Porém, as pessoas não têm consciência de que estão a assumir esse papel e acabam também por ser muito caracterizadas pela procura excessiva de atenção. Dito isto, estão assim apresentadas as perturbações. Gostava ainda de vos mostrar aqui um clipe para depois de verem esse clipe refletirmos um pouco e identificarmos aqui algumas questões que podem ir ao encontro destes pormenores que estivemos a falar sobre estas duas perturbaçõs. He approaches me and I don't know if I in here feeling him approach anticipate to try to get up, or if I help him help me up, or if he just did it all by grabbing my hair. But for some reason, I had some aid in getting up off the couch. Grabs my head, takes a fistful of my hair, and he yanks my head back, and he's, I don't know, smacking my face or moving my face, and he's got me by the hair, and
It's hard to describe. It's like yanking me from side to side with my hair. Are you standing up at this time? Yeah. Okay. And has he pulled out any hair from your head? He's still holding on to my head Okay. at this time, and he said, I don't know if he's trying to grab my face or if he's hitting my face or I don't know what's happening. And I'm screaming at the top of my lungs. Okay. Help, please help. I guess I say call 911. And guess security is somewhere, and even though they never respond when I'm screaming help, ever, I'm screaming help as loud as I can. Neste clipe, aquilo que eu percepcionei é que Amber Heard está constantemente a usar esta questão do papel de vítima. O discurso é muito autocentrado, tanto que vocês veem que muitas vezes, apesar da pergunta estar direcionada para o que é que aconteceu em termos gerais, aquilo que acontece no discurso de Amber Heard é que existe muito eu estava assim, eu tentei A, eu tentei B. É sempre um discurso muito autocentrado. Novamente, identificamos que existe aqui a falta de pormenorização do contexto, portanto, o que é que aconteceu em concreto. Neste excerto, por exemplo, esta questão do papel de vítima, nós podemos identificar quando Amber Heard diz, por exemplo, que os seguranças não a ouvem, eles não me ouvem, eles não me respondem, quando eu grito eles não me ouvem, portanto, ela coloca-se neste papel de que é vítima quer de Johnny Depp, quer dos outros que a rodeiam. E depois, neste discurso, aquilo que também se identifica é alguma inconsistência, porque na verdade, quando ela está a tentar descrever aquilo que aconteceu, nós notamos que existe dificuldade em ser algo concreto, tanto que, por exemplo, ela diz que estava-me a agarrar o cabelo, mas depois diz que estava-me a agarrar a cabeça e depois volta a contradizer-se novamente, portanto, há muita inconsistência aqui no seu discurso também. Por fim, quero-vos mostrar um clipe onde Johnny Depp fala da sua relação com a mãe, portanto, como é que a sua mãe era, e vamos ouvir um pouco e depois já vos vou explicar o porquê de vos ter dado este exemplo. My mother was quite unpredictable. She was very unpredictable. She was She had the ability to be as cruel as anyone can be, with all. Neste clipe, Johnny Depp fala da sua mãe como sendo uma pessoa cruel, como sendo uma pessoa impulsiva, uma pessoa violenta, imprevisível. E aqui nós podemos pensar que então, segundo aquilo que já se falou em todas estas sessões de tribunal, que Amber Heard tem algumas semelhanças com a mãe de Johnny Depp. E efetivamente nós podemos encontrar vários artigos que nos falam desta presença deste padrão. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Que efetivamente é possível que a mãe de Johnny Depp seja então desta forma como o próprio a descreve e que, tendo em conta que vivenciou esta experiência, existe a possibilidade de ele ter encontrado em Amber uma pessoa semelhante àquilo que era a sua mãe e, portanto, acaba por criar essa relação com alguém que tem características semelhantes. Mesmo não tendo sido uma relação positiva, uma relação saudável, existem de facto artigos que comprovam isto mesmo, que existe a possibilidade que, apesar de ter sido uma relação negativa, acabamos por nos identificar com pessoas, para nossos parceiros amorosos, com características muito semelhantes. Eu vou-vos deixar aqui na descrição alguns links que falam sobre isto mesmo, assim como também links sobre estas perturbações que foram identificadas pela psicóloga no tribunal, para que consigam também esclarecer aqui algumas dúvidas que possam ter. Caso queiram fazer alguma pergunta, deixem nos comentários aí em baixo. Espero que tenham gostado deste conteúdo. Eu agradeço-vos por terem estado aí desse lado a fazer-me companhia. Eu desejo-vos a continuação do resto de um bom dia. Tchau!